Nós vamos ler João, primeiro capítulo de João, versículo 35 a 49. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, quando João Batista falou, ei Jesus, passando, os dois discípulos, quando ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram, onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu és chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, encontrou a Filipe, a quem lhe disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael, donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui nesse texto, antes de nós irmos para outro texto, nesse texto aqui, mostra Jesus começando a escolher e chamar aqueles que iriam formar o colegiado dos apóstolos, né? Então ali Jesus está escolhendo. Mas eu queria que a gente fosse, eu vou voltar nesse texto para falar mais de uma coisa, mas em João, no capítulo 15, que é o capítulo da videira, Jesus fala assim, Jesus está falando para os discípulos, certo? Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Antes, nos versículos antes, Jesus tinha falado para eles assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. E aqui, Jesus ele enfatiza mais uma vez, olha, vocês não são do mundo, mas dele eu vos escolhi. Agora no capítulo 17 de João, esse versículo é a oração de Jesus. Jesus tinha terminado já de caminhar com os discípulos preparados, e Jesus faz essa colocação, dizendo ao Pai, Jesus fala isso, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que os homens que Jesus escolheu, foi Deus que deu para ele. Efésios fala que Deus os escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus. E Ele nos escolhendo antes da fundação do mundo, Ele nos predestina para sermos conforme a imagem de Jesus. Isso na eternidade. Mas quando foi chegando a nossa época, a Bíblia fala que quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez e aceitamos a Cristo, a Bíblia fala que nós somos selados com o selo da promessa, selo do Espírito Santo. A partir daquela hora, meu irmão, nós somos de Deus.
não somos mais de nós mesmos. O problema nosso, eu creio, da igreja, é que nós ouvimos pregações e cremos também que nós somos do Senhor, mas nós vivemos diferente. Nós vivemos como se a nossa vida fosse nossa mesmo. Nós lutamos por ela, nós batalhamos por ela, certo? Ninguém batalha por, ninguém vai trabalhar para você, ninguém vai cuidar das coisas para você, somos nós, né? Nós é que carregamos esse taco, nós que carregamos esse jugo, né? Nós temos essa missão, mas Deus, quando Ele nos chama para outro propósito. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer, né? Continuamos vivendo na nossa força, na força da nossa carne, mas quando Deus nos escolhe, Ele tem um plano. E o fato de escolher Pedro, porque Pedro é o mais mencionado. Se você for ver no Evangelho, o nome de Pedro aparece um número muito maior. Eu não cheguei a olhar o número, muito mais Pedro do que todos os outros, mesmo que o apóstolo Paulo, né? E o homem que ele se tornou. Mas o que eu queria chamar a atenção para o capítulo 1 de João, que nós lemos, no versículo... Onde é que está o versículo? Deixa eu ver. Uma expressão que Jesus falou quando Ele chamou a Pedro. Não precisa abrir, não. Jesus fala assim. Quando André levou Pedro a Jesus, presta atenção, vamos ler. Jesus falou para Pedro assim: tu és Simão, fragmento de pedra. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus, o nome de Pedro mesmo, está dizendo aqui que era Simão, fragmento de pedra. E Deus falou para ele: você será chamado Pedro, que significa rocha. Então, era uma mudança. Era um crescimento, era um desenvolvimento. Irmãos, Jesus colocou a vida discipulada de Pedro nessa frase aqui. Porque de fragmento, de fraco, né, dos defeitos dele, ele ia se tornar uma rocha. Né? Pedro, quando ele muda e é transformado, ele prega aquele sermão em Atos dos Apóstolos, ele é o primeiro a falar: a rocha que vocês rejeitaram, Deus fez ela pedra de esquina. A rocha, Jesus, que eles tinham rejeitado. Então, eu queria ver com vocês como que Jesus fez com Pedro, como que Jesus mudou a vida dele. E você sabe que a gente pode se identificar com Pedro, porque Pedro tinha as suas fraquezas, tinha as suas falhas, e ele foi transformado numa pessoa totalmente diferente que Deus pode usar. Então eu queria que a gente visse, vou tentar ir rápido aqui, né? Eu queria que a gente visse 3 coisas, ou 4. Primeiro, Pedro, um discípulo fiel de Jesus Cristo. Depois Pedro vivendo a vida do ego, a vida do eu, agindo na força do ego, do eu. Depois nós vamos ver o arrependimento e a transformação de Pedro. Agora, com relação, eu não coloquei versículos aqui para a gente ir mais rápido, eu vou citar passagens da Bíblia aqui ligadas a ele. Por exemplo, Pedro, ele era um homem de total rendição. Quando Jesus chamou aqui em João, não fala o que Pedro fez, mas em outros evangelhos a Bíblia fala que quando Jesus chamou Pedro, Pedro se levantou imediatamente, largou as redes do barco e seguiu a Jesus. Então, ele foi um homem que era um homem obediente, de completa rendição a Deus, né? Outra coisa, ele era um homem de obediência. Por exemplo, quando Jesus encontra com ele e fala para ele: lança as redes do outro lado. O que Pedro fala? Senhor, nós estamos pescando aqui a noite toda já, pescando. É um pescador, né? Falando para o outro que não é pescador. Eu acho que Jesus não era pescador, mas ele sabia o que estava falando. Nós trabalhamos a noite toda aqui e nada, né? Mas sob a tua palavra eu lançaria as redes, né? E a rede, Deus dá aquela
pesca, né? A Bíblia fala que Pedro se humilha, diz, afasta de mim, Senhor, que sou homem pecador. Então, Pedro, ele tinha as suas qualidades, né? Outra coisa, Pedro era um homem de grande fé, ele tinha fé, ele cria. Quando Jesus estava no barco e veio aquela tempestade, e eles viram Jesus vindo, andando sobre as águas, Pedro foi o primeiro que se levantou: Senhor, deixa eu ir, chama-me para mim ir ter contigo, né? E Jesus deixou ele ir, porque pela fé ele foi e começou a andar, mas logo ele vê as circunstâncias, as ondas e começa a afundar. Mas ele teve iniciativa, ele foi, né? Pedro também era um homem de visão espiritual. Ele estava entendendo as coisas que Jesus estava passando para eles, né? Ele estava andando, ele estava aprendendo. Por exemplo, quando Jesus fala: quem diz os homens que eu sou, né? Aí os discípulos falam: uns dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas, João Batista, mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro falou, foi o que levantou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, ele tinha qualidades, ele tinha virtudes, né? Obediência, zelo, visão, mas a maneira de fazer as coisas de Deus, ou o caráter, ou a pessoa, né, a falha da pessoa, a conduta, o Senhor, ele tem que trabalhar em nós, ele tem que formar em nós o caráter de Cristo. E quem forma em nós o caráter de Cristo é o Espírito Santo, certo? Naquela época, Jesus era o Espírito Santo para os discípulos, certo? Jesus estava ali, ele era o amigo, ele era o consolador, ele era aquele que exortava, ele era aquele que guiava, que dirigia, que abençoava, que orava por eles. Hoje nós não temos Jesus conosco, mas nós temos o Espírito Santo, e ele faz o mesmo trabalho, certo? Agora eu queria que a gente olhasse então Pedro vivendo a vida do ego. Viver a vida do ego, irmãos, é uma vida independente de Deus. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus criou-os para ter comunhão com Ele, né? Na viração do dia, de tardinha, Deus vinha ali, eles conversavam, né? E quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor volta para ter comunhão com eles. E eles viram que estavam nus, porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, perceberam que estavam nus. Eles estavam nus antes e não sabiam. Perceberam que estavam nus depois, pegaram folhas para se cobrir e tudo, e Deus viu o que eles tinham feito, né? Eles foram separados, expulsos do jardim, para não comer da árvore da vida, e a Bíblia fala que o homem, presta atenção, o homem se tornou alma vivente. O homem passou a ser guiado e dirigido por sua alma, por suas emoções e por sua razão. Deus criou o homem para ser guiado pelo Espírito Santo, para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, certo? Porque Deus tinha uma missão, uma obra, e era através do Espírito Santo que Deus ia revelar e comunicar com o homem, mas o homem morre espiritualmente. E nós estamos debaixo dessa maldição. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou por todos os homens, pelo que todos pecaram. Todos nós estamos debaixo da maldição de Adão. Mas porque você aceitou a Cristo, você não está mais debaixo, né? Nós não estamos mais debaixo da maldição, da desobediência de Adão. Entramos na obediência de Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Mas quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, habita em nós. Aí começa um trabalho da nossa mente com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, como Paulo fala, com a minha mente eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas eu vejo outra lei agindo no meu corpo, né? Eu vejo a lei do pecado, né? Eu sou vendido para a lei do pecado, eu tenho prazer aqui com Deus, mas o meu corpo não está me obedecendo. Então, esse trabalho da nossa mente ser renovada pela palavra,
E a nossa mente, junto com o Espírito Santo, mostrou, por exemplo, sobre a santidade de Deus, né? A gente está no mundo, a gente tem a vida que não é santo, faz o que faz, todos nós vivemos no mundo e já sabemos o que é, né? A gente vem para Jesus, a gente sabe que essas coisas são erradas, são contra a lei de Deus, mas somos escravos de algumas delas ainda. Né? Pode ser um hábito, pode ser uma pessoa, coisas que Deus não quer mais na nossa vida. Hábito, pecado, pessoa, relacionamento, dinheiro, fama, essas coisas que nós valorizávamos antes. Jesus, Ele quer tirar isso da nossa vida. E como que Ele vai fazer isso? À medida que Ele vai crescendo em nós, à medida que o Espírito Santo vai tendo liberdade de nós vamos deixando essas coisas sem muito custo, irmão. A graça de Deus vem, o poder de Deus vem, a alegria do Senhor vem. E a palavra de Jesus para Pedro foi logo depois que Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fala: foi o Espírito Santo que te revelou isso. Mas depois, logo depois, aí Jesus começa a falar. Quando os discípulos fizeram essa declaração, quem era Jesus, Jesus viu que eles estavam entendendo quem Ele era, porque Ele veio. Aí Ele começou a falar abertamente: olha, eu vou para Jerusalém, vou ser morto, crucificado. E Pedro, para proteger o Senhor, proteger a Jesus, né? Eu falei: de jeito nenhum, o senhor não vou deixar o senhor. Já pensou? Pedro está repreendendo Deus. Jesus fala do plano de Deus, que ele ia para Jerusalém, ia sofrer e tudo. Deus falando do plano dele. Pedro: não vai de jeito nenhum. Muito ousado, né, irmão? Repreendendo Deus. Acho que os discípulos já eram mais assim. O Pedro toda hora ele estava falando alguma coisa, agindo. Eu acho que quando Pedro falou lá no barco: deixa eu ir, acho que os discípulos falaram: lá vai ele de novo, lá vai ele. Quando eles viram ele afundar, então eles devem ter gostado. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Esses homens estavam sendo trabalhados por Deus, né? Então eles entravam em surpresas assim. Essa repreensão de Jesus, porque Jesus tinha falado: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. E Pedro está querendo salvar a vida de Jesus. Jesus falando do plano de Deus para ele, e Pedro querendo tirar Jesus do plano. Por isso Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Agora, os outros discípulos ouviram isso. Então, Pedro, orgulhoso, arrogante, prepotente, ele foi humilhado ali. E Deus permite essas coisas. Porque às vezes a gente acha que é uma grande coisa, entendeu? E, irmãos, nós somos filhos de Deus, certo? Outra coisa, quando houve a discussão de quem seria o maior, Pedro estava naquela discussão. Começou com aquela mãe dos dois discípulos lá, que foi pedir para Jesus: quero que um sente à sua direita, outro à sua esquerda. Não cabe a mim isso aí, né? Ele falou para ela. Mas quando eles estavam debatendo de quem queria ser o maior, Jesus interfere ali, né? E fala: quem quiser ser o maior, seja o que serve. Agora eu estava pensando nisso, por que eles estavam discutindo sobre isso? Aí me veio esse texto, em Atos 1, olha só, irmão, Jesus já tinha morrido, sepultado, ressuscitado, já tinha aparecido para os discípulos várias vezes, e deu a instrução, quando Jesus estava dando instrução para eles ficarem em Jerusalém, buscando o Espírito Santo, um dos discípulos chegou para Jesus e perguntou assim: quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus falou assim: não permite a mim essas coisas. Irmãos, os discípulos achavam que Jesus ia restaurar Israel politicamente. Eles achavam que Jesus ia chegar, eles esperam isso ainda, que o Messias vai trazer um governo de paz, de controle. Então eles estavam pensando que Jesus ia fazer aquilo, naquele momento, né? Então quando eles estavam discutindo quem era o maior,
Eles estavam pensando em levar vantagem para eles mesmos, entendeu? Quem ia ser o mais importante do grupo. Quando se Jesus fosse tomar Jerusalém ali, ia colocar um em cada função ali, cada um ia ter seu emprego e ia estar bem. Essa é a discussão dele, mas tudo na carne, tudo discutindo coisas que não tem nada a ver. Pedro tinha deixado, anotei que Pedro tinha deixado o barco, tinha deixado as redes, mas não tinha deixado seu velho eu ainda. E Jesus falou, negue-se a si mesmo. Olha, ou a gente nega a nós mesmos, ou nós acabamos negando Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Se a gente não nega, se nós não aceitamos o plano de Deus, se Jesus soubesse que a gente pudesse ser salvo, sem uma cruz, será que ele não traria esse plano para a gente? Não, Deus é amor. Será que Deus não traria uma coisa mais fácil para nós? Claro que Ele traria. Mas o problema é a nossa natureza. É isso que precisa morrer, né? O que acontece com Pedro? Vamos ver o que acontece com ele, né? Quando ele vai lá. Vamos lá, Lucas 22. Então, agora uma coisa, antes da gente ler aí, os discípulos fugiram. Mas Pedro não fugiu. Pedro não fugiu. Pedro, ele foi lá onde Jesus estava. Por quê? Porque ele tinha prometido. Ele prometeu para Jesus que Jesus não ia morrer, que ele ia prometer ao Senhor. Então, ele tinha que ir lá. Ele tinha que ir lá. E Pedro foi para proteger o Senhor, com uma missão. Ele vai crendo que ele vai defender Jesus. Mas chega lá, ele nega Jesus 3 vezes. Agora, eu creio que ele negou Jesus porque Jesus falou que ele ia negar. Mas Jesus falou que ele ia negar porque Jesus sabia a natureza que estava atuando em Pedro. Outro discípulo falou igual, de maneira diferente, mas a mesma coisa. Quem falou assim? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, porque o pecado habita em mim. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, Deus permitiu Pedro ir até o fim. Jesus permitiu Pedro usar toda a força que ele tinha, todo o temperamento dele, porque Jesus sabia que o problema de Pedro era o seu temperamento. Ele tinha que ser quebrado, ele tinha que ser mudado no novo homem. E foi o que aconteceu. Porque quando ele vê que o que Jesus falou, ele prometeu que não ia fazer, prometeu que ia proteger, ele nega, e Jesus olha para ele naquela hora. Imagina como é que aquele homem ficou. Você sabe que Jesus não terminou com ele aí. Jesus encontra com ele de novo. E eu acho que Jesus, capítulo 21 de João, foi só para encontrar com Pedro de novo, porque Jesus queria terminar a obra do Espírito Santo na vida dele. Mas Pedro ali, ele lembra do que Cristo falou para ele, e o que Jesus falou aconteceu. Do mesmo jeito, a profecia, né? É Deus. Às vezes a gente vê Jesus trabalhando com os discípulos e tudo, mas a gente esquece que Jesus é Deus. Quando Jesus escolheu Pedro e falou, tu é Cefas, mas você vai ser Pedro, Jesus falou assim, eu vou fazer uma obra na sua vida, vai haver uma mudança na sua vida. Quando ele escolheu Natanael lá, e Natanael falou assim, será que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Né? E quando Natanael vê Jesus, Jesus falou, eu estou te vendo lá desde ontem, de anteontem eu já te conheço, você estava sentado lá debaixo, eu sei o seu coração, você é um homem que não tem mancha, você é um israelita sem dolo.
Jesus, Deus conhecia, Deus sabe quem Ele escolhe, Deus sabe quem Ele forma, o que Ele faz, porque a obra é dEle, porque a igreja é dEle. A do homem é loucura para Deus. Se você tem sabedoria, deixa ela lá fora e entra, porque a palavra, a pregação é loucura para os sábios. Deus não está olhando para a sabedoria do homem, Deus faz do jeito dEle, da sabedoria dEle. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus não entende. Se os homens soubessem, Paulo fala, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não sabiam, eles não entendiam quem era Jesus, o que Deus ia fazer daquele Nazareno. Se eles soubessem, eles não teriam crucificado, porque eles saberiam quem era o Messias, Jesus, mas porque eles não souberam, porque eles estavam cegos, eles crucificaram o Senhor. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Agora, isso, quando Pedro nega Jesus, talvez, não sei se era sexta ou sábado à noite, sexta à noite. Agora imagina, Jesus olha para Pedro, e ele cai em si, chora amargamente. Agora fica imaginando como que Pedro ficou, depois daquilo ali, porque ele vê Jesus olhando para ele, mas se ele continuou olhando para Jesus, ele viu as costas de Jesus com os guardas levando Jesus. Ele pensou que ele ia conseguir livrar Jesus daquela situação, né? Protegendo ele ali, mas agora ele estava vendo Jesus sendo levado. Então imagina que no resto do dia, Pedro estava falando assim, meu Senhor morreu, acabou a minha esperança, neguei meu Jesus. Depois de 3 anos de comunhão com ele, eu venho negar o meu Senhor. Irmão, eu não queria estar na pele desse homem. Sentimento de miséria, entendeu? De como é que eu faço uma coisa dessa? Vergonha dos colegas. Eu nem sei se os colegas ficaram sabendo, porque estava sozinho, o resto do dia, nem sei se ele falou isso para eles, entendeu? Mas que obra que é essa, que o Espírito Santo está fazendo um homem que se vê numa situação tão quebrantada, né? Tão decepcionado com ele mesmo, das coisas que ele fez, falou. Aí tem o capítulo 21 de João. E nesse capítulo, a Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos, e Pedro falou, vou pescar. Eu fico imaginando, Pedro falou, vou pescar. Eu fico pensando assim, ele falou, vou pescar, porque ele gostava de pescar, porque ele era pescador, mas ele não era mais, porque tinha largado tudo para ser discípulo, pescador de homem. Desde agora você vai ser pescador de homens. Jesus falou para ele. E agora, nessa situação, né? Então, eu vou pescar. Eu penso que ele falou, vou pescar, assim, acabou para mim, acabou. Eu vou voltar para a minha profissão, voltar a fazer o que eu fazia. E os discípulos falaram, nós também vamos com você. Mas só que Jesus estava ali, certo? Jesus aparece, chama eles para pescar, Jesus repete o milagre que fez com Pedro quando chamou. Lança a rede. Lança a rede. Eles lançam a rede, quase rompe a rede. Eles vêm, Jesus chama eles para comer pão. Jesus parte o pão, aí Jesus começa a curar Pedro, certo? Pedro, tu me amas. Sabe que Jesus chamou a Pedro para apacentar as ovelhas. Um discípulo, um apóstolo, esse é o propósito, né? O discípulo, a missão do discípulo é seguir o seu mestre, querer ser igual ao seu mestre, fazer a vontade do seu mestre, imitar o seu mestre, né? Então, é para ele apresentar as ovelhas. Pedro levanta esse homem como porta-voz, primeira pregação da igreja, depois que o Espírito Santo é derramado, né? Não tenho prata nem ouro que eu tenho, te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Deus levantou, Jesus levantou com a coluna da igreja. Pedro estava entre os 3 mais perto de Jesus, íntimos, Pedro, Tiago e João. Então Jesus fala para Pedro 3 vezes. Você sabe que tem pregações que eu ouvi, que as pessoas falam que
o grego, nessa vez que Jesus pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro diz que no grego a palavra tu me amas, o amar, o verbo amar, está no filéu e ágape. Filéu pergunta se você me ama como amigo, e ágape se você me ama com amor de Deus. Mas eu entendo, irmãos, que Jesus repetindo a mesma coisa, Jesus estava entrando. Jesus falou uma vez para os discípulos, falou assim, olha, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas a carne para nada aproveita. Então as palavras de Jesus são espírito e vida. O que significa isso? Se você vai diante de Deus com a sua Bíblia, e você faz uma oração para Deus falar com você, certo? E a gente lê a Bíblia, a nossa expectativa é que Deus vai falar conosco, né? Só que na meditação, quando a gente vai meditar, a gente ora, a gente lê e a gente fala com Deus, Senhor, como que essa palavra se aplica na minha vida? O que significa isso para mim? E a gente espera, em comunhão com Deus, o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo fala na sua vida pessoal, né? Eu tenho um livro que eu gostei, que ele estava falando de meditação, e o autor falou assim, é como se você abrisse a Bíblia e de repente o Senhor abrisse como o salmista fala, o Salmo 23, guia-me a pastos verdejantes. Ele fala assim, que Deus vai abrir os pastos das Escrituras para você, vai falar no seu coração, para você, o plano dele para a sua vida, que ele te ama, o que precisa mudar em você. O Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai te encher da graça dele, e essas coisas vão perdendo a força em você. Você sabe, irmãos, que nós carregamos um jugo. O jugo que a gente carrega é o jugo desse mundo. A Bíblia fala, Paulo fala, o Espírito que Deus, nós recebemos o Espírito de filiação. Nós falamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Mas o espírito deste mundo é um espírito de pavor, de medo, de tormento. Nós vivemos num mundo que cada um por si, né? Nós temos que lutar por nós mesmos, nós temos que manter uma aparência, nós temos que ser melhor do que aquele. Se você ainda se balança, se preocupa porque alguém falou alguma coisa de você, se você ficou inseguro porque alguém falou alguma coisa, alguém ficou chateado, essas coisas é o nosso eu, é o nosso ego. Nós precisamos morrer para essas coisas. Para que eu preciso ter uma aparência diante das pessoas? Para que eu preciso temer um homem? Jesus falou que a gente não pode temer aquele que não pode fazer nada, a gente tem que temer aquele que tem poder para matar e lançar no inferno. A gente tem que temer a Deus. Olha, se você começar a caminhar com Deus, logo você vai começar a gostar mais de você mesmo. Porque você vai ver que você está agradando a Deus, você está andando dentro da palavra de Deus, e você começa a não se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Logo você vai estar sentindo mais com relação ao seu próximo, você vai querer abençoar, orar, porque é isso que acontece, irmão, quando o Espírito Santo entra na sua vida e começa a mover em você, a gente começa a esquecer da gente. Nossa mente só fica em Deus. Você quer terminar, você está trabalhando, você lembra de um capítulo da Bíblia, você quer ir para casa para ler a Bíblia, você tem sede, você tem fome, e Deus vai aumentando aquilo na sua vida, a sua vida vai sendo transformada, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória pelo Espírito do Senhor. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus está nos chamando para a liberdade do Espírito, esquecer de nós, viver para o reino, implantar o reino. Deus vai nos encher de tanto amor, que nós vamos ter compaixão do necessitado, do pobre, nós vamos orar, vamos clamar, e Deus vai fazer milagres.
E se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos começar a amar uns aos outros mais aqui. Nós vamos edificar uns aos outros, nós vamos exortar um ao outro, nós vamos abençoar a vida uns dos outros. Porque nós vamos estar andando no Espírito e não na carne. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou terminar agora, só dizendo isso, que quando a gente vê o que Deus fez em Pedro, assim, no que ele se transformou, é um milagre, é uma glória, né? Ver Deus usando a vida dele, mas isso é para ele. Assim como Deus usou, é Pedro. Pedro, primeiro sermão dele, pregou para 3.000, nunca preguei nem para 1.000, nem para 500, acho que eu preguei. Primeiro sermão já pregou para 3.000. O que eu quero dizer é que talvez ninguém aqui vai pregar para 3.000. Que o mais importante do que Deus fez, não é o que aconteceu por fora. O mais bonito que eu vejo, e o mais importante, é o que aconteceu dentro dele. É a transformação. E essa transformação, irmãos, é o Espírito Santo que faz. E essa transformação é para todos nós. Essa transformação, se mover, né? Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. É o Espírito Santo que vai nos encher de Deus. É o Espírito Santo que vai mortificar a carne em nós. O trabalho de Deus em Pedro foi moendo, destruindo o ego dele. Sabe que a gente busca o poder do Espírito Santo para quê? A gente busca o poder do Espírito Santo para a gente poder fazer um milagre, a gente busca o poder do Espírito Santo para sentir a presença de Deus, para Deus fazer um milagre, mas sabe, eu acho que a primeira coisa que o Espírito Santo tem que fazer em nós, antes de nos abençoar e a gente realizar algo para Deus, Ele quer crucificar o seu ego. O Espírito Santo, Jesus, quando você vem na presença dEle, Ele te ama, mas Ele mostra o seu ego. Ele te ama, mas mostra que você precisa mudar. Irmãos, você sabe que o ego foi que fez do diabo um anjo para Satanás. Por causa do ego, ele quis ser igual a Deus. Vou tomar o lugar de Deus. Se tornou Satanás. Por causa do ego, Jesus foi para a cruz. Foi por causa do ego que Jesus morreu. Para nos libertar de nós mesmos. A natureza humana é demoníaca. Satanás fez algo muito bem feito. Ele nos colocou em rebeldia e colocou o pecado para alimentar o homem. A libertação de Jesus, irmãos, foi completa. Ele erradicou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele anulou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se nós conseguirmos andar na dependência do Espírito Santo, o pecado não vai ter poder sobre nós. Se nós andarmos na unção do Senhor, nós vamos caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, e podemos cantar que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Talvez não comece bem, talvez doa, mas vale a pena, irmão. Vale a pena. Diga para Jesus: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Nada mais, nada menos. Eu quero viver para fazer a tua vontade. Você quer isso, meu irmão? Amém? Vamos orar então. Aleluia. Fique em pé. Vamos orar assim mesmo, do jeito que a gente está. Aleluia. Glória. Medita na sua vida. Aleluia. Você aceitou a Cristo na sua vida. Você é uma nova criatura. E o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo veio para nos revelar as profundezas de Deus, os planos de Deus para a nossa vida.
Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para a realização de boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor tem obras para você realizar, o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor te colocou no corpo de Cristo, você é membro desse corpo, e no corpo não existe um membro que não tenha uma função. Cabe a você descobrir, cabe você buscar de Deus essa revelação. Senhor, qual o teu plano? Que teu Espírito trabalhe na minha vida. Quero ser santo como o Senhor é. Que teu Espírito santifique. Que teu Espírito venha arrancar de mim tudo que traga escândalo, tudo que traga problema para a minha vida, para a tua obra. Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Estamos começando um ano novo. Ó Deus,